Mais um dia dos namorados chegando e eu não sei mais para quem apelar. Ah, já sei. Alô? Miss Avó? Eu tô bem, e a senhora? Vó, sei, amém, amém. Vó, sabe o que é? É que eu tô precisando de uma coisa sua emprestada, mas eu não sei como te pedir, não sei se a senhora vai poder me emprestar. Tá, eu vou falar. A senhora ainda tem aquela imagem pequenininha de Santo Antônio? Sei. E a senhora não pode me emprestar, não? Assim, eu espero que por pouco tempo, vai depender dele. Aham, aham. Claro, eu tomo conta. Claro que eu não vou botar ele de cabeça pra baixo. Por que eu faria isso com o pobre do Santo Antônio? Aham. Tá bom então. Obrigada, vó. Tô indo aí buscar. Beijo, te amo, tchau. Agora sim. Eu vou me apegar com meu Santo Antônio pra realizar o meu matrimônio. Eu vou me apegar com meu Santo Antônio pra realizar o meu matrimônio. Ainda bem que minha avó me emprestou essa imagem. Santo Antônio. Eu já tentei de tudo pra ver se eu consigo um namorado, pra ver se eu consigo casar. Ó, nenhuma aliança, nenhuma aliança. Eu agora só tenho o Senhor pra interceder por mim. Me ajuda aí, Santo Antônio. Eu preciso muito casar. Eu já tô chegando naquela idade assim que a situação já tá ficando complicada pra arrumar alguém. Me arruma aí, Santo Antônio. Me ajude, Santo Antônio. Eu confio no Senhor, que o Senhor vai interceder por mim e eu vou conseguir realizar meu matrimônio. Então eu vou colocar o Senhor ali. Todos os dias eu vou olhar pro Senhor, dar aquela piscadinha, ó, de Santo Antônio, lembre de mim, tá bom? Vai ficar aqui. Seu Santo Antônio. Tá aí, né? Já tem um tempinho que você tá aí. Eu já conversei com o senhor já me explicou que tinha meninas mais velhas na minha frente, eu já entendi, o tempo passa e até agora nada. Já sei. Já sei o que o senhor tá merecendo. Santo Antônio, tá aí todo posético, todo bonito. Cumpri sua parte no acordo, o senhor não cumpriu, né? Mas como eu disse, eu já sei o que o senhor tá merecendo. O senhor tá merecendo ficar ali naquele cantinho, de cabeça para baixo, não me olha assim não. E outra coisa, minha avó não pode saber, não vá fofocar pra minha avó. Vai ficar ali naquele cantinho, todo quietinho até resolver minha situação amorosa. Tá pensando que é brincadeira? É? Vai ficar ali, Santo Antônio, pra aprender. Não invente de cair não, viu? Fique quieto. E outra coisa, nem fofoque aí pelo céu dizendo que eu sou uma pessoa vingativa. Não vá contar para os outros santos. Eu não sou vingativa, mas o senhor não cumpriu sua parte no acordo. Então vai ficar aí para aprender. Depois o senhor volta para sua posição original. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje é sexta-feira, é dia de vídeo aqui no canal. E hoje, como é dia 10 de junho, eu vim trazer esse vídeo para vocês, contando um pouquinho da história desse santo, que é muito falado, muito lembrado, mas que tem a história de vida pouco conhecida.
O que a gente escuta falar de Santo Antônio está mais atrelado à cultura popular do que à sua biografia, aos seus feitos para a igreja, na igreja, ou para o povo na época que ele viveu. E então é isso, gente. Eu quero, para começar, falar que Santo Antônio não ia ser santo só para ser casamenteiro, só para ficar lá arrumando marido pra gente, né? Então, antes de contar essa história, vai lá e tira a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Bota Santo Antônio na posição certa, mulher. Tirar Santo Antônio dali? Não vou tirar mesmo. Vai, criatura, tira logo esse santo de cabeça para baixo. Tá bom, tá bom. Não sei se devo. Tira logo, mulher. Você nem merecia, viu, Santo Antônio? Mas só porque ela me pediu. Tá aí. Bem, gente, então é isso. Santo Antônio, eu li um livro para poder falar para vocês com um pouco mais de propriedade da história dele. Li alguns artigos também. E é uma história muito vasta. Então, assim, muita coisa eu não vou ter como falar aqui, eu não vou me lembrar de muitos detalhes, mas eu espero lembrar dos mais importantes. Então, Santo Antônio, ele é português, apesar de ser Santo Antônio de Pádua. Ele não nasceu em Pádua, ele nasceu em Lisboa. O nome dele de batismo era Fernando. E não se sabe, não tem assim uma data certa de quando foi o nascimento dele, a data de nascimento. Por isso que algumas pessoas falam que ele morreu com 36 anos, outras com 37, outras com 39, porque não sabe ao certo o ano em que ele nasceu. Então, gente, Santo Antônio, desde muito jovem, ele tinha esse desejo de servir a Deus. E a sua primeira atividade no serviço, como serviço a Deus, foi como coroinha, ajudando nas missas. E ele foi um coroinha de destaque, porque ele estudava, gostava de se aprofundar na palavra de Deus. Então ele se destacou no meio dos outros coroinhas. E ele estudava eu não vou lembrar os nomes ao certo, mas ele estudava, era na ordem dos agostinianos. Foi quando ele se interessou pelo noviciado, foi nessa ordem dos agostinianos. Só que onde ele morava, ele tinha muitos amigos, muitos conhecidos, e ele sentia que a presença dessas pessoas estava afastando ele do propósito de santidade, do caminho de Deus, porque ele era um jovem como outro qualquer, e tinha todos os desejos, tudo isso estava sendo muito desperto através dos seus amigos, das influências que ele estava sofrendo. Percebendo isso e não desejando se afastar do seu caminho de santidade, ele pediu para ser transferido para Coimbra, que na época era considerada a capital intelectual de Portugal. E lá foi que ele se debruçou mesmo no estudo da palavra e começou a redigir seus sermões. E nisso ele foi realmente construindo um acervo mental, vamos falar assim, de tudo sobre o Evangelho. Tanto que eu vi uma frase, não lembro se foi no livro, se foi no artigo, em que ele falou que poderiam destruir todas as Bíblias, que ele saberia escrever os evangelhos um por um, porque ele sabia tudo de cor. Ele realmente era muito interessado em se aprofundar na palavra de Deus. Então, um dia, lá na ordem da qual ele fazia parte, ele recebeu alguns franciscanos que estavam vindo de uma missão em Marrocos. E ele ficou encantado com as histórias que eles contaram da missão, das pessoas que morreram lá pela causa de Jesus Cristo. E ele tinha esse desejo no coração dele de se tornar um mártir, de morrer por causa de Jesus. Então, e ele também ficou encantado com a forma de vida que os franciscanos tinham, com os votos que os franciscanos faziam. E desse dia em diante ele decidiu que ele queria ser um franciscano. E é bom lembrar que São Francisco nessa época ainda era vivo. Eles foram contemporâneos. Então ele se tornou franciscano e o seu primeiro pedido foi ir para Marrocos em missão. E quando ele se tornou franciscano foi que ele passou a se chamar Antônio, foi o nome que ele escolheu. Só que ele não chegou na missão em Marrocos porque no caminho ele contraiu malária. E ele ficou muito adoentado, muito magro e teve que voltar. Na volta ele ficou um pouco triste, decepcionado.
achando que a missão da vida dele era aquela e ele não tinha conseguido cumprir. Porém, como uma pessoa de oração que ele era, ele foi encontrando o seu caminho e continuou estudando a palavra de Deus. Um dia teve uma reunião dos franciscanos e foi nesse dia que ele conheceu São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis chamava ele de meu bispo, algo nesse sentido, porque já tinha escutado falar dos seus sermões, de como ele tinha propriedade para falar da palavra de Deus. E aí foi determinado que ele fosse para tal lugar. Nesse dia estava direcionando para onde cada franciscano ia. Como ele era novo na ordem, ele ficou sem ter para onde ir. E aí foi nessa época que ele foi para Pádua, a convite de outro padre de lá da região. E Pádua foi a cidade do coração de Santo Antônio. E é interessante falar que uma história que eu achei muito interessante foi que em um evento que teve, eu não lembro o nome, são muitos nomes diferentes, mas em um evento que teve, o pregador não estava presente. Era um evento lotado de pessoas, não só franciscanos, mas de bispos, arcebispos, pessoas muito conceituadas na igreja, e o pregador não estava. E aí olharam para Antônio e falaram: vai lá e fala. Você fala e tudo aquilo que o Espírito Santo te inspirar. E ele era um pregador nato, conhecedor mesmo da palavra. E dizem que enquanto ele falava, todo mundo estava parado, ouvindo tudo com muita atenção, com muito amor. E a partir desse dia, São Francisco determinou que ele fosse aquele que ensinava, uma espécie de teólogo. E ele começou a dar aula e a fazer a formação dos demais franciscanos. Outro fato interessante é que em uma reunião que teve com o Papa, arcebispos, bispos e cardeais, ele estava presente. E enquanto ele estava discorrendo sobre alguns direcionamentos da igreja, expondo a sua opinião, e cada pessoa que estava presente, eram pessoas do mundo todo, estava ouvindo em sua língua pátria, em sua própria língua. E aí muitos falam, que foi um segundo Pentecostes, porque é isso, a pessoa fala através do Espírito Santo e todos entendem em sua língua mãe. E ele foi considerado em vida já taumaturgo. Taumaturgo é aquela pessoa que consegue operar milagres. Claro, Deus faz os milagres através dessas pessoas. E ele era considerado um grande taumaturgo, por isso que a sua canonização foi a história mais rápida da igreja, mas nós vamos chegar lá. Eu vou citar alguns milagres de Santo Antônio. Teve o milagre da mula. Tinha um herege, e ele também é chamado de martelo dos hereges. Ele tem várias denominações. Teve um herege que estava duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia. Então ele desafiou Santo Antônio, dizendo que ele iria deixar a mula dele sem comer, sem se alimentar por 3 dias. E que depois, se essa mula não fosse direto comer e se prostrasse diante da hóstia, diante de Jesus Eucarístico, ele passaria a acreditar na presença de Jesus. Claro que ele desafiou Santo Antônio sem acreditar nisso, ele não acreditava na Eucaristia. Então assim foi feito, ele deixou a mula sem se alimentar por 3 dias, e aí no dia, ele estava lá segurando um monte de capim, e Santo Antônio estava do outro lado com Jesus Eucarístico. E a mula foi lá e se ajoelhou diante de Jesus Eucarístico. E eu não sabia que mula se ajoelhava, mas é verdade, mula se ajoelha. Então esse foi um dos milagres realizados por Santo Antônio. Outra história interessante de milagre operado por Santo Antônio foi o dos peixes, que esse é até conhecido. Nessa época ele já tinha adquirido uma fama muito grande de ser um ótimo pregador, um grande conhecedor da palavra de Deus. Então ele era bem disputado nas cidades, mas era uma disputa mais de poder, de interesse que os nobres tinham, de dizer que Santo Antônio conhecia Santo Antônio, tinha aproximação com ele, do que desejo mesmo de ouvir a palavra de Deus. Então um dia, cansado de falar e as pessoas não darem atenção àquilo que ele falava,
ele se voltou para o mar e falou: ó peixes, me escutem, algo desse tipo. E aí diz que os peixes todos se juntaram e começaram a prestar atenção em cada palavra que ele falava e meio que assentiam, concordando com tudo aquilo que foi dito. E depois que isso aconteceu, os cidadãos daquele lugar começaram a dar ouvidos, a dar atenção às pregações de Santo Antônio. E por que a gente só lembra dessa questão de Santo Antônio casamenteiro? Como surgiu isso? Foi outro milagre. São muitos milagres mesmo que ele realizou em vida. Esse já não foi em vida. Uma jovem que era de família pobre, não tinha dote para casar. Para quem lê livros ou assiste filmes de época, sabe que uma jovem sem um dote significativo dificilmente faria um casamento naquela época. Isso era primordial. Ninguém tinha amor, essa vontade, eu gosto muito daquela pessoa, quero estar com ela. Não, era interesse mesmo. E essa jovem queria casar, mas não tinha dote porque era de família pobre. Então um dia ela foi na igreja e diante da imagem de Santo Antônio, ela pediu que ele intercedesse e ela conseguisse um marido. Nisso caiu um bilhete da mão do santo, da imagem do santo, dizendo para ela procurar determinado comerciante e no bilhete falava para o comerciante que ele deveria colocar o bilhete na balança e o que ele deveria pagar à moça era quando ele conseguisse equilibrar a balança, com um pedaço de papel de um lado, o tanto de dinheiro, na época parece que era escudos de prata, do outro. Então, quando nivelasse, era aquele tanto que ele tinha que dar para a moça. O comerciante não deu a menor importância, achando que um bilhete não vai pesar nada, né? Só que quando ele colocou o bilhete, a balança fez isso. E foram precisos 400 escudos de prata para poder nivelar. Nesse momento ele lembrou que uma vez ele tinha feito uma promessa para o santo, dizendo que se alcançasse a graça, pagaria, doaria para a igreja, eu não lembro bem isso, 400 escudos de prata. Então ele acha que o santo cobrou dessa forma e aí a moça conseguiu um dote e casou. Depois desse feito, ele pegou a fama de santo casamenteiro. E aí até hoje tem essa história, né? Tem outra história, lembrei agora. Tem outra história que também relacionada a casamento que vai justificar por que bota de cabeça para baixo, tira o santinho, tira o menino Jesus dele. A imagem de Santo Antônio, ele tá com uma Bíblia, né? Porque ele era doutor da palavra. E o menino Jesus em cima. Depois eu falo porque o menino Jesus na imagem. E diz que uma moça, ela nem conhecia muito bem essa história de Santo Antônio poder arrumar um marido para ela, mas ela gostava do santo, comprou uma imagem pequena dele e lá ela acendia sua vela, fazia suas orações e sempre pedindo para casar. Era uma moça muito bonita e uma moça rica, só que ela não conseguia casar. Então, um belo dia, cansada de ficar pedindo para Santo Antônio interceder, ela pegou com muita raiva a imagem do santo e jogou pela janela. Quando ela jogou a imagem pela janela, ia passando um cavaleiro e pegou a imagem. Quando ele pegou a imagem, ele foi lá devolver para ela, eles se apaixonaram e casaram. E ela atribuiu esse feito como um milagre feito por Santo Antônio. Então é mais uma história que ajuda nessa fama dele de santo casamenteiro. E a questão do menino Jesus está relacionada a outro milagre também, porque dizem que durante uma ceia, uma refeição que ele fazia, viram a imagem do menino Jesus ao lado dele, enquanto ele fazia sua refeição. Por isso que nas suas imagens tem o menino Jesus no braço. Bem, foram muitos milagres realizados por Santo Antônio e até hoje são muitos milagres realizados através da intercessão dele. Porém, eu não me lembro mais muitos detalhes, porque é um livro muito grande. Mas a história dele é uma história muito bonita. E Santo Antônio também, ele assistiu, eu vou agora citar alguns fatos. Ele estava presente na cerimônia de canonização de São Francisco, que São Francisco foi canonizado 2 anos após a sua morte.
E Santo Antônio, quando ele estava doente e estava perto de morrer, quando ele sentiu que já estava no fim da vida, ele não estava em Pádua, mas pediu que o levassem para lá, porque ele amava aquela cidade e queria morrer lá. Chegando nas proximidades da cidade, ele veio a falecer. E aí, gente, vem um fato muito, muito interessante. É impressionante essa questão de corpos que ficam incorruptos dos santos. É muito impressionante. E a de Santo Antônio eu não sabia. Quando, acho que 40 anos após a sua morte, quando foram pegar o seu corpo para fazer o traslado, a língua dele estava incorrupta, intacta, do mesmo jeito. E o Papa que estava presente, não lembro se foi o Papa, foi alguém muito importante, falou que aquela era a prova de que tudo aquilo que Santo Antônio falava vinha do coração de Deus. E até hoje a língua dele está no mesmo estado e qualquer pessoa pode visitar, ver. Gente, é algo que a gente fica mesmo impressionado, é algo sobrenatural, é algo realmente de um santo. Isso é inquestionável, essa santidade dessas pessoas que abdicaram de suas vidas, que fizeram de Jesus Cristo seu modelo real de vida, de caminho a se seguir e obtiveram êxito nesse projeto, é realmente algo inquestionável e algo que nos deixa felizes e esperançosos de que também podemos ter uma vida de santidade. Então, gente, como eu falei, Santo Antônio, após a morte dele, 11 meses após a sua morte, ele foi canonizado. Esse foi o processo de canonização mais rápida da história. Porque, como eu disse, ele foi um grande taumaturgo e ele já era considerado santo em vida. Ele era uma pessoa que lutava contra os prazeres da carne, contra todas as tentações, porque tentações, claro, que todos os santos sofreram, e ele lutava e obtinha êxito nessa luta. Então, quando ele morreu, foi muito rápida a canonização dele. Ele é o santo mais popular de Portugal. Então, Santo Antônio é um santo popular, mas é um santo de história pouco conhecida. Como eu falei, são várias denominações que ele tem. Arca do Testamento, Doutor do Evangelho, Doutor da Igreja foi um título mesmo que ele ganhou. Ele foi, acho que já foi em 1960, alguma coisa assim, que ele ganhou esse título. Martelo dos Hereges e Santo Casamenteiro. Mas é isso, gente. Eu fiz essa brincadeira no começo do vídeo, eu não foi nem desprezando a crença das pessoas, porque eu sou católica também. Desprezando a crença das pessoas no poder de intercessão dele. Eu acredito sim que ele pode interceder e que ele pode ajudar aquelas pessoas que querem casar, mas eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus. É o Kairos, é o tempo de Deus. E mesmo com a intercessão, assim, mesmo se a gente pedir diretamente a Deus, as coisas vão acontecer no tempo dele. Então foi só uma brincadeira para descontrair, porque acontece, faz parte da cultura popular. E para dizer que a gente não pode se voltar para Santo Antônio, falar de Santo Antônio apenas como um santo casamenteiro, porque ele teve uma vida muito digna, muito bonita, para ser lembrado apenas por um detalhe. Então, assim, se você coloca Santo Antônio de castigo, de cabeça para baixo, tira o menino Jesus, coloca ele dentro de um copo de água porque ele não lhe arrumou um marido, você acha que Santo Antônio não devia lhe colocar de castigo cada vez que você não lê a Bíblia? Cada vez que você não reflete o Evangelho de Jesus Cristo? Cada vez que você não olha pelo seu irmão mais necessitado? Porque tudo isso Santo Antônio fazia. Então não coloca o coitado Santo Antônio de castigo, não. Coloca não, deixa ele lá no cantinho dele. Ele está intercedendo por cada um de nós, independente do nosso desejo, do nosso pedido ser para casar ou não. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus e de acordo com os planos de Deus. Precisamos confiar sempre que os planos de Deus são melhores do que os nossos, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar a descrição de alguns sites para vocês lerem, pegarem mais detalhes, porque tem muita coisa que ficou para trás, é uma história muito longa. O livro, infelizmente, não tenho como passar para vocês, mas eu vou deixar o título, né? É o Antônio que une os corações. É um livro muito bom
E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase de Santo Antônio que me tocou bastante e que com certeza eu vou levar para minha vida. Então, Deus abençoe, Deus conceda um ótimo final de semana para cada um de vocês e viva Santo Antônio! Um beijo!